Então, é isso, Renata. Assim, eu, né, particularmente, eu nunca pensei em ser professor, né? Então, como Uhum. falei, eu fugia dos seminários, né, e fui trabalhar, né? Então, assim, a Rose, que te perguntado aqui no chat, Renata, se eu já tinha trabalhado em PSF, né? Então, assim, vou falar um pouquinho por onde eu já percorri, pessoal. Então, se para vocês terem noção disso que eu falei, assim, para vocês não fecharem a mente, né, só quero trabalhar no serviço público, só quero consultório, porque, assim, as coisas vão acontecendo, vocês vão seguindo um rumo, né, que às vezes vocês nunca imaginaram, né? Então, por exemplo, pessoal, eu me formei em 2005 e quando eu me formei, eu fui trabalhar, não conhecia, fui a primeira pessoa da minha família a se formar, né? Então, assim, não tinha ninguém dentista, me formar em qualquer curso, na minha família não tinha ninguém com nível superior. É, e aí apareceu, não tinha nenhum contato que eu conhecia de emprego, aí apareceu uma vaga no município de Martinópolis, não sei se alguém já ouviu falar em Martinópolis, é um município da região norte, por volta a Débora sabe que é lá para as bandas dela, né? Mais para perto de Granja, né? Depois de Granja, chega lá na Torre de Joca, né, Débora? Então, o município mais ou menos uma hora e meia depois de Sobral. E fui me taquei para lá, nunca tinha morado no interior, particularmente, assim, eu não sou uma pessoa que gosta muito da tranquilidade do interior, né? Pelo contrário, eu acho Fortaleza tranquilo demais, né? Eu que O posso não povo ali, parecer, né? não tenho sotaque nenhum, mas eu vim morar aqui em Fortaleza com 16 anos, mais ou menos, que eu sou carioca. Então, então eu acho Fortaleza tranquilo demais. E fui trabalhar no interior na época, em Martinópolis, pessoal, não tinha internet, não tinha 3G, sinal de celular só pegava encostado num poste no meio da estrada, né? Não tinha nada. Então, assim, eu fui lá trabalhar no PSF, fiquei lá por 9 meses. Uhum. Então, fiquei 9 meses no PSF. Para vocês terem noção, pessoal, do que a gente passava, eu fui trabalhar num distrito, né, a 21 quilômetros da sede do município, né, e eu ia para esse distrito numa estrada de Pissarra, era 21 quilômetros de distância. E nessa estrada de Pissarra, eu ia na ambulância do município, e essa ambulância, o piso da ambulância era furado. Então, na Sei. estrada de Pissarra, subia toda a poeira da Pissarra para dentro do carro. Então, tinha que chegar no posto, chegava só a poeira, tinha que tomar um banho para atender. Atendia, até perto do meio-dia, tomava um banho e voltava para a sede, para almoçar, porque a gente almoçava no hospital, e depois voltava para lá. Então, assim, começa a dificuldade aí, né? Se pegava, eu que nunca pensava em morar no interior, passava a semana lá trabalhando dessa forma, né? E, assim, acostumado, né? Graças a Deus, tenho uma vida bem razoável com meus pais e estava nessa vida. Então, assim, eu podia muito bem falar assim, eu vou sair da minha casa de Fortaleza para o interior para ficar pegando pissarra e sujar de poeira para ir trabalhar, para passar a semana lá, vão nada. Eu podia pensar desse jeito, mas não, fui porque eu realmente enxergava que era uma oportunidade, sabia que aquilo ali não ia ser para sempre, né? E assim, a gente tem que enxergar, pessoal, o que a gente pode tirar daquelas oportunidades, né? E eu vi que assim, não, esse momento do PSF é um momento para eu juntar um trocado para fazer algum curso e para ganhar mão, né? Que a gente sai da faculdade aquela segurança e essa prática, como a professora Renata falou, né, a gente precisa dessa dinâmica de atendimento direto para, em torno de 2 meses, a gente atender mais do que atendia quase num semestre na faculdade para poder ganhar a mão, né? Então, fiquei por 9 meses, né? Então, por exemplo, né, para Martinópolis, só tinha 2 ônibus por dia. Um ônibus sai de Fortaleza ou 6 da manhã ou 4 da tarde. Então, todo domingo, 4 da tarde, eu estava na rodoviária de Fortaleza, pegando um ônibus, 6 horas e meia de viagem de ônibus para chegar às 10h30 da noite em Martinópolis. Então, assim, o meu final de semana terminava domingo, 4 da tarde, né? Então, até hoje, quando eu passo na frente da rodoviária, me dá náusea, porque eu lembro dessa época, né? Porque realmente era complicado, mas assim, são fases, pessoal. Então, assim, mais um insight para agora. Não achem que logo quando vocês se formarem vai ser tranquilo, não. Pelo contrário, vai ser, eu ia falar foda, mas não pode falar gravando, né? Vai ser osso, vai ser muito difícil, pessoal. Né? E vocês têm que ter isso na cabeça, né? Então, assim, o que faz muita gente desistir, falar que a odontologia é ruim, desistir do curso, né? Ou não tem coragem e culhão para desistir do curso e fica numa rede social e fica em Instagram,
no WhatsApp só esculhambando dentista e a profissão, é porque a galera cria expectativas erradas, né? Então, assim, não achem que vocês, recém-formados, com 6 meses, 1 ano, 2 anos de formado, vocês vão estar com muito dinheiro. Não achem que vocês vão estar mega bem-sucedidos fazendo o trabalho que vocês querem. Não vão. Não vão, não, eu quero me formar logo, eu quero comprar um carro, quero ir atrás de comprar um apartamento. Se vocês forem atrás de comprar um carro, você até compra, mas aí vocês vão ter que trabalhar feito um louco para conseguir pagar e talvez aquele não fosse o momento. Então, assim, a partir do momento que a gente cria expectativas que naquele momento não podem ser cumpridas, a gente começa a gerar frustração. E é isso que acontece com muita gente com recém-formado. Acha que vai ganhar muito dinheiro, aí começa a entrar 2.000 por mês, 2.500, e começa a achar muito pouco, e vai começando a achar ruim, tá certo? Então, depois do PSF, aí eu tive a oportunidade, eu entrei na especialização com 6 meses de formado, especialização de pacientes especiais, né, e teve a oportunidade de abrir o CEL, um centro especializado odontológico, em Camusim, ainda era mais longe do que Martinópolis, mas era 20 horas e o salário quase igual de 40 horas. Então, assim, eu tive a oportunidade de trocar de emprego, um emprego melhor, né? Proporcionalmente eu receberia mais, fazendo um trabalho de especialidade, que eu gostava muito mais do que fazer de clínica geral, né? Então, assim, por que eu consegui esse emprego? Então, é mais um insight para vocês, tá certo? Ei, professor, só um minutinho. Fala, O Diegão. professor falou do CEL, né? Hoje em dia, para entrar, professor, tem que ter alguma especialidade, né? Para ingressar nele. Exatamente, então é isso aí. O centro de especialidade odontológica, né, como o próprio nome diz, só vai ter tratamento especializado. Então, para vocês trabalharem em CEL, 98% das vezes você vai ter que ter especialização, tá certo? Então, assim, o que me fez eu mudar de emprego para um emprego com o que eu recebia proporcionalmente bem mais, um emprego que eu fazia algo que eu gostava muito mais do que clínica geral. O fato de eu estar fazendo uma especialização, né? Então, já vai mais um insight para vocês, né? A partir do momento que vocês se enxergam e que gostam, eu me vejo fazendo isso, eu gosto dessa área, pessoal, não perca tempo, entra na especialização, tá certo? Porque vai ser muito mais cedo vocês vão ter a oportunidade de pegar um emprego na área que gosta, ou seja, a pessoa não vou querer ir para o interior, ok, vou ficar numa clínica popular, numa clínica no centro, beleza. Aí você começa fazendo clínica geral. Aí vamos supor, o Diego comentou que gosta de endo. Aí você faz a especialização de endo, começa a fazer. Com 1 ano de especialização, tu lá na clínica popular, tu começa a pegar os canais da clínica. Antes tu só fazia clínica geral. Aí começa a pegar canal, que é o que você gosta mais, que você vai fazer mais bem feito, e vai receber mais. Então, assim, o fato de vocês entrarem numa especialização, né, já te abre um leque maior de oportunidade de emprego, de oportunidade de escolhas e de oportunidade de um salário melhor, né? Fala aí, Renata, depois eu continuo a contar a minha história. Da especialização, eu tenho 3 especializações, certo? Eu fiz primeiro aperfeiçoamento em endo, especialização em endo, aí depois eu fiz especialização em odontopediatria, aí fiz um curso de ortodontia, depois eu fiz especialização em ortodontia. Por que eu fiz tanto? Porque eu não tinha certeza do que eu queria, entendeu? Então, assim, acabava que, assim, a endodontia é uma especialização e é uma especialidade que eu sempre tive habilidade. Então, eu sempre falo, na realidade, a endo não me escolheu. Aliás, eu não escolhi a endo me escolheu. Eu sempre caiu para mim muita urgência, eu sempre gostei de fazer urgência, e acabou que eu fui fazer a endo. Mas, por exemplo, como eu fazia muita urgência, o povo olhava para mim e achava que eu gostava de atender criança. E gosto, mas assim, aí eu fui fazer a especialização de odontopediatria. Mas quando eu me envolvi na odontopediatria, eu não gostei. Mas eu comecei e terminei a odontopediatria. Você é odontopediatra também, Renata? Não sabia, não. Sou. Pois é, entendeu? Comecei e terminei, entendeu? Atendo criança pontualmente, faço endo de criança, entendeu? De dente descido, poucas pessoas fazem. Mas, assim, é muito cruel, assim, eu não me identifiquei tanto com a odontopediatria, entendeu?
Então, assim, tenham cuidado também, ponderem, porque, assim, às vezes a gente, né, faz e às vezes não se envolve naquilo ali. A ortodontia eu gosto muito, acabei que eu fiz ortodontia, gosto muito de ortodontia, e me apareceu a oportunidade de fazer o mestrado de endo. Como eu fiz o mestrado de endo, acabou eu voltando a me envolver para endo. Então, hoje eu estou meio na endo e meio na ortodontia, porque hoje eu estou fazendo alguns alinhadores, né? E aí, o Invisalign, o Clear Correct. Então, assim, às vezes você acaba não fazendo só uma especialidade, tá? E você pode fazer duas especialidades, que, vamos supor, a endo e a orto não se complementam, como a periodontia e a prótese se complementam às vezes mais, né, Diego? Como paciente especial e às vezes cirurgia e endo se complementam mais, né? Então, às vezes, eu acho, na minha opinião, que esperar 6 meses, ser clínico geral por 6 meses, você entra na especialidade com mais firmeza do que você quer. Essa é a minha opinião. Mas, também, às vezes a gente não pode perder a oportunidade. Você está numa faculdade, que na faculdade lhe dá um desconto, vai começar daqui 2 meses, ou você está aqui, vai na BO, ou na Nexo, ou na academia, enfim, tem vários locais de especialização que vai começar, não. Começa, né? Começa porque, como o Diego falou, quando você é especialista, o seu valor de hora clínica acaba que aumenta de verdade, entendeu? É só a questão de você saber escolher a especialidade certa. Exatamente, né? Então, assim, essa possibilidade realmente de você estar numa especialização e terminar uma especialização vai gerar com que vocês tenham um leque maior de oportunidades em escolher trabalhos. Porque, assim, vocês, quando estiverem recém-formados, pessoal, a gente está no mercado capitalista, e o mercado capitalista é dessa forma. É a mão de obra menos especializada é a mão de obra mais barata. E vocês têm que ter isso na cabeça. Então, assim, vocês são recém-formados, vocês são clínicos gerais, vocês não têm uma especialidade. Então, assim, os empregos que vocês vão conseguir inicialmente são os empregos que pagam menos, certo? E não se frustre por isso, porque isso é a lógica do mundo. Tá certo? Então, assim, não é um clínico geral recém-formado. Agora, também não se achem pouco. Vocês passaram 5 anos estudando, né? O meu receio é que, às vezes, Renata, a galera começa... Assim, tudo, eu acho que na vida, não só nisso, em qualquer coisa, uma das grandes desgraças da vida é a comparação. Quando você passa a se comparar com outras coisas, assim, não, às vezes é como se você se comparar, que você vê, assim, uma pessoa bem-sucedida e vai falar, pô, eu quero chegar ali onde ele está, e a partir desse momento você começa a se mobilizar para chegar lá, mas quando você se compara, no sentido, assim, de, não, poxa, eu estou ganhando só, exemplo, dá um exemplo, se estou ganhando aqui 2 mil reais, recém-formado, estou ganhando aqui 2 mil reais por mês, e tem aquele cara ali que está formado há uns 4 anos e está ganhando, está num emprego muito bom, está ganhando não sei quanto. Aí você começa a criar aquele sentimento ruim, tá certo? Quando vocês têm, na verdade, vocês têm que ter consciência de que, pessoal, assim, eu tinha, o que eu acho que me fez muito eu ter a consciência de eu não ter me frustrado, ter caminhado ter o meu caminho na odontologia bem tranquilo. Eu sempre fui consciente que, assim, os meus primeiros anos de formados não seriam para ganhar dinheiro. Seriam para... é de investimento. É de investimento. É investimento na gente, né? Então, na assim, gente, é investimento pessoal mesmo. Quem tem a oportunidade, sei que alguns aqui já estão na luta agora, trabalham na luta desde já, né? Então, assim, quando se formarem, vão continuar. Mas, assim, quem tem a possibilidade ainda de morar com pai e mãe, né, que não tem tanta responsabilidade financeira em casa, aproveita para investir o máximo possível em vocês, o dinheiro que estiver entrando, porque esse é o momento, tá certo? O momento de vocês começarem a se estabelecer no mercado, né, de bater o pé e falar, eu não quero esse emprego, eu quero aquele outro, é quando vocês já tiverem com um currículo já bem estabilizado, com alguns cursos, né, por exemplo. Então, voltando rapidinho, o meu caminho, Renato, só um minutinho. Então, eu fui para o CEL, né, em 2006. Em 2007, eu tive a oportunidade de fazer a prova para o mestrado na UFC. Nunca
pensei em fazer muito mestrado, mas nunca pensei em ser professor, como eu tinha falado, mas como eu fazia especialização com o professor Fabrício Bittu, né, e eu era muito envolvido com a especialidade de paciente especial, e eu também vi aquilo como uma oportunidade de voltar para Fortaleza, por mais que eu goste muito do Camusim, mas assim, eu sou era uma oportunidade, né? Era uma oportunidade de voltar para Fortaleza, falei, eu vou fazer, né, e fui para Fortaleza, passei do mestrado, né, e enquanto eu estava no mestrado, eu fiz especialização de endo, tá certo? Então, o que aconteceu? Eu me formei em 2005, né, e quando foi em 2009, com 4 anos de formado, eu tinha Duas especialização em pacientes especialidades, né? especiais, especialização em endodontia e eu era mestre em odontologia. Então, eu com 4 anos de formado, com 2 especializações e um mestrado, aí sim eu pude bater no peito e falar, meu irmão, agora o que eu quero é isso, eu vou trabalhar ali e eu quero ganhar X. Por quê? Porque eu já estava com as costas largas, né? Porque assim, eu passei E o meu assim, tempo de não era mestrado, só a especialização. especialização, né, o Diego? Era especialização e tinha trabalhado, né? Sim, com certeza. Então, assim, eu, na época do mestrado, no meu mestrado, o professor Fabrício queria que a gente ficasse 40 horas seguidas na UFC. Então, assim, eu trabalhava, ficava de segunda a sexta na UFC e sábado trabalhando, todo sábado de manhã até tardão. Né? Então, assim, eu ia fazendo especialização. Então, assim, realmente eu não deixei de trabalhar, né? Criei bagagem, criei experiência. Né? E aí, sim, depois de 4 anos, eu pude bater no peito e falar, agora eu vou atrás de ganhar dinheiro. Né? Então, assim, então é algo que eu acho que eu quero que vocês coloquem também um pouquinho na mente de vocês isso, né? Que assim, que esse momento inicial é para vocês investirem em vocês, tá certo? Que depois de um tempo, né, que esse investimento é de médio prazo, e a partir daí que vocês vão começar a colher os frutos desse investimento, tá certo? Então, assim, aí vocês não vão se frustrar. Não é, Renata? Tu acha mais ou menos isso? Eu concordo plenamente. Assim, depois que eu queria falar também da minha trajetória, né, desde o começo aqui, também, que também eu concordo com você. E assim, até hoje, Diego, eu não tenho pena de investir em educação. Tá entendendo? Assim, eu não tenho pena. Eu deixo de comprar uma roupa, eu deixo de comprar, sei lá, viagem, mas assim, a educação, para mim, para o meu marido, para meus filhos, até para as pessoas que estão perto de mim, é o que faz a diferença na vida, entendeu? E as coisas realmente, me formei, vou ganhar tanto. Não, não é assim. Me formei, eu vou trabalhar no interior, eu vou trabalhar talvez numa clínica popular, vou aqui, vou acolá, e as coisas vão acontecendo, não acontece assim, entendeu? E as coisas têm que ser assim, na vida da gente é assim, a gente primeiro, a gente nasce, a gente começa a se sentar, depois engatinha, depois anda, né? Então, existe uma sequência, não tem jeito, você tem que passar por essa sequência para você estar na próxima fase mais maduro e preparado. Com É certeza. assim. Exatamente, né? Então, é dessa forma, pessoal. Então, assim, só para, eu juro que eu vou terminar agora o meu blá blá blá, assim, só porque eu gosto de falar que eu já passei por todos os tipos de trabalho, né? Então, assim, eu terminei meu mestrado em 2009, aí fui trabalhar em Céu aqui perto, em Horizonte, depois eu comecei a trabalhar para ser uma seleção, porque eu já tinha um currículo legal. Não sei se você já ouviu falar no SEST Senat, né, que é Já. uma das empresas do setor S, que a gente chama, que tem o SESC é Uhum. o Serviço Social do Comércio, tem o SESC, onde eu trabalhei do transporte, né, e tem o SESI, que é da indústria. Então, pronto, o SESC, eu fui trabalhar, era um emprego aqui em Fortaleza, 20 horas, salário super bom, né, então, assim, pelo meu currículo, né, porque eu investi em mim e deixei de ganhar, de guardar dinheiro nos primeiros anos, eu consegui um emprego muito bom dentro de Fortaleza. Aí, depois de um ano e pouco, eu tinha feito um concurso em 2006 do Estado, concurso do Estado para os céus, eu tinha passado para paciente especial. Aí, em 2012, saiu a nomeação. Só que no mesmo dia que saiu a nomeação, na mesma semana que saiu a nomeação para o concurso do Estado, saiu a minha convocação para ir para a aeronáutica. Então, na mesma semana, eu tive que decidir. Ou ia para o concurso, ou ia para a aeronáutica temporária. E podem me chamar de louco, mas eu preferi não ir para o concurso. Né? Assim, hoje, se eu tivesse tomado concurso, eu era o dentista-chefe do Centro Cirúrgico do Céu Centro, no lugar da doutora Eliane. Era para ser eu, mas eu não quis na época. E não me arrependo nem um pouco. Na época, o salário era... Eu fiz principalmente a comparação, sempre gostei das Forças Armadas,
fiz a comparação salarial, né? Então, assim, pelo que hoje já teve um aumento no céu, mas assim, pelo que eu poderia ficar até 8 anos nas Forças Armadas. Se eu ficasse 8 anos nas Forças Armadas, o dinheiro que eu ia ganhar de salário, eu ia ter que trabalhar 23 anos no céu. Aí eu não pensei duas vezes. Pô, o dinheiro que eu vou ganhar em 8 anos, eu tenho que trabalhar 23 anos no céu, eu vou trabalhar 8 anos, depois aparece outra coisa, né, e vou. E foi o que aconteceu. Então, assim, trabalhei no aeronáutica, depois de 6 anos, decidi sair porque eu quis, gosto demais, tenho muita saudade, né, mas preferi sair porque a aeronáutica é temporário, a aeronáutica estava cada vez mais puxado, tá certo, os horários lá, e como eu já estava dando aula na Cristos, e a Cristos estava me oferecendo mais horários. Se eu não pegasse o horário na Cristos, por exemplo, me ofereceram a clínica integrada. Se eu falasse, não posso pegar a clínica integrada porque eu estou na aeronáutica. Algum outro professor ia assumir, e quando eu largasse a aeronáutica, eu não tinha mais o espaço na Cristos, tá entendendo? Então eu falei, não, vou largar a aeronáutica e vou para lá. Digo, a média hoje em dia da aeronáutica, de quê? De Salário. salário? Diegão, é mais ou menos assim, o salário inicial, eu acredito que hoje em dia deve estar perto de uns 7 pau mês, certo? Assim, é por isso que É um muita bom gente salário. briga para entrar, porque assim, para um fixo, na Odonto é um ótimo salário, tá certo? Mas assim, a galera não tem ideia, né? Não sei se vocês sabem, a professora Renata foi do Exército, tá certo? Assim, ela também sabe com uma propriedade que eu sei, que eu falo. Vocês não têm noção do que um oficial das Forças Armadas faz, né? Passa. Assim, das dificuldades que passa, das coisas que tem que fazer, né? Então, assim, particularmente, eu quase fui preso, né, por um evento que aconteceu, né? Não culpa minha, mas eu estava envolvido, estava no dia que aconteceu um evento, depois eu conto com mais calma, mas eu tive que passar uns 9 meses indo para auditoria, para juiz, né? Então, assim, e aí a gente tem gente que acha que, Renata, é muito bom para as Forças Armadas, veste ali a farda, né? Fica lá todo posudo, né? E vai atender. Não, nada a ver. Eu fazia sindicância, que aí investigava roubo lá dentro da aeronáutica, tinha que fazer interrogatório. Na realidade, né, Diego, a Força Armada é um emprego muito bom, sem sombra de dúvida, um salário muito bom, mas tem muitos serviços que a gente não foi formado para fazer, diferente da pessoa Exatamente. a pessoa que segue a carreira militar, que passa 4 anos trabalhando para seguir aquela rotina. Então, tem muitos serviços que pelo menos eu, não me identificava com aquele tipo de serviço, Exatamente. entendeu? Tem muita coisa que a gente faz que a gente não tem nem noção, vocês não tem nem noção, e que vocês têm que ter a gente tem que ter muito estômago para fazer nas Forças Armadas. Então tem muita gente que não se identifica, fica lá pelo dinheiro, né, e passa lá aqueles 8 anos, né, amargurado. Eu me identifiquei muito, eu gosto muito, eu seria um ótimo militar, né, mas eu escolhi sair para Outros rumos. outros rumos que eu sempre tento chegar um pouco à frente, né, e eu via que estava passando o cavalo selado da Unicristo, né, e se eu não assumisse naquele momento, alguém ia pegar os espaços e quando eu quisesse não ia ter. Então eu tive que fazer essa escolha, tá certo? Renato, deixar um pouquinho eles perguntarem, né, que a gente está falando muito e às vezes não puxa muito o que, às vezes a gente pode estar falando algo que não seja tanto interesse de vocês. Vamos lá, pessoal. Olha, Renato, perguntando teu signo aí. Quem é que tá perguntando? Como é? Estão perguntando teu signo. Quer fazer uma astral teu? Eu também sou peixe. Somos peixinhos, né, Renato? Sim, querem perguntar alguma coisa para mim? Quer perguntar alguma coisa para Renata? Aproveitar aí que... do Exército e da senhora também, já que você falou da aeronáutica agora, né? Tá, eu vou contar um pouco do começo do Exército e agora, tá certo? Eu me formei há 25 anos. Quando eu me formei, não existia PSF, tá? E aí eu fui trabalhar em Pindoretama, que é 45 quilômetros daqui, que a minha família é de lá.
minha família é de lá, meu pai, quando era vivo, morava lá, e aí eu trabalhava numa escola, até que me lembro dessa escola, falar no episódio engraçado, que eu atendi uma criança, a criança tinha, viu, Diego? A criança parecia que tinha luzes no cabelo, mas não era luzes, era lente, de piolho. E eu peguei piolho da menina. Literalmente peguei piolho da menina, porque a menina tinha tanto piolho que parecia que o cabelo era branco. Enfim, mas eu atendi um bom tempo, eu acho que eu atendi uns 6 anos em Pitoretama, eu não ia todos os dias, e era um serviço como o PSF, que acho que foi a Rose que me perguntou. Mas eu sempre me identifiquei muito, desde quando eu me formei num dia, um mês antes de eu me formar, eu tinha ido na Dental, e tinha visto um papelzinho de uma pessoa que queria alugar uma sala, porque ela ia ter neném. Eu aí liguei para essa moça e eu aluguei a sala dela. Então, quando eu me formei, eu já estava com a sala alugada, porque essa moça ia ter neném, a Catarina, hoje ainda é minha amiga, ela ia ter neném, então ela deixou a sala pronta, porque ela deixou a sala pronta para mim, né, com a atendente, e eu tinha que pagar a atendente, aluguel, condomínio e tudo. O povo me achou louca, mas eu achava que eu ia conseguir, entendeu? Eu achava que eu ia conseguir e aí foi. Então, assim, eu tinha um emprego certo no interior, tinha esse consultório que eu ia religiosamente todo dia, certo? E fora isso, eu atendia dia de sábado no consultório de uma professora, na época, que ela atendia paciente classe mais baixa no sábado, e na sexta-feira à tarde eu ia para o consultório de um dentista, ficar vendo ele trabalhar. Eu era como se fosse um atendente, eu passava lá tempo aprendendo, e isso para mim foi muito importante, sabe? Porque era já um dentista que já tinha muito tempo de formado, já tinha uma clientela muito boa, e eu aprendia. Eu estava lá como estagiária, já dentista. Poderia estar trabalhando em outro canto? Poderia, mas aquilo ali me fez muita diferença. Como eu gostava do consultório particular, eu via o traquejo do consultório particular, eu via como ele falava com a atendente. Tá dando para ouvir? Tá sim. Eu via como ele falava com o atendente, como ele comprava as coisas, uma vez ou outra ele acabava me pedindo para atender alguém, sabe? Então foi muito bom, isso foi o meu tempo, eu passei 7 anos mais ou menos assim. Do outro lado, eu fiz o aperfeiçoamento de endo, quem pagava o aperfeiçoamento de endo era eu, e fui fazer a especialização, logo depois eu fiz a especialização de endo. A especialização ainda era muito caro para eu pagar, mas eu pagava assim, às vezes tinha mês que eu não conseguia pagar, minha mãe me emprestava, e aí eu repassava o dinheiro para ela. Mas assim, eu sempre estava estudando, eu sempre estava me interessando, eu estava sempre envolvida. Meus pais, meu pai é caminhoneiro, minha mãe era dona de casa, e eu sou a quinta filha, e todos os meus irmãos se formaram, e todos eles vivem, né, do que se formaram e do que fizeram. Então, por ser a quinta filha, eu me sentia muito responsável de também dar certo, sabe? Então, era um peso que eu tinha comigo mesmo. Todos os irmãos deram certo, né, todos trabalhavam, e minha mãe era muito Caxias, todo mundo só podia, tipo assim, só podia tirar nota acima de 8 na minha vida toda, entendeu? E eu agradeço muito, viu, gente, a esse tipo de exigência. Eu acho que ser exigente só faz bem para tudo, tanto no trabalho como no estudo. E aí, depois desse tempo, uns 7, 8 anos, eu entrei no Exército. Por quê? Porque eu tinha especialização, eu tinha aperfeiçoamento e eu tinha um currículo muito bom da faculdade, né? E fiquei os 7 anos. E eu tenho a mesma opinião do Diego. É um bom emprego, é um emprego que lhe dá um salário muito bom, só que ele tem uma coisa que, para mim, era muito ruim. Eu sabia que eu ia sair. Esse saber que você ia sair, você fica como tivesse que dar atenção a 2 pessoas, e eu gostava muito do meu consultório. Então, eu ficava querendo me envolver mais no consultório, mas, ao mesmo tempo, como a aeronáutica, puxa muito de você, né, Diego? Com certeza. Então,
E eu fazia serviços de militar, que não é o serviço de dentista, que às vezes a gente só pensa, né, quando a gente não está lá, que a gente vai ser só dentista, né? Mas na realidade a gente é tenente Renata, tenente Diego, né? Era o Diego teu nome? Ou era... Diego Pérez. Diego Pérez, né? Então, tem vários serviços que competem ao serviço militar, que não é só efetivamente atender. Às vezes, você é designado a fazer, passar meses sem atender, dependendo do local que você está. Às vezes, principalmente homem que vai para o quartel, às vezes ele vai ser chefe como é o nome? Do cassino, do rancho. Do cassino, do rancho, do negócio que guarda o armamento. Do pai, lá da... Entendeu? Então tem esses detalhes. Tem esses detalhes, entendeu? Às vezes, vamos supor, tá numa época dessa, você vai fazer... Rapidinho, Renato, só para saber, por exemplo, esses nomes, né, cassino, nas Forças Armadas, cassino é como se fosse um hotel, é uma hospedaria, né? O rancho é como se fosse o refeitório, o nome dela, nós chamamos dessa forma. Então, assim, por exemplo, tem uma colega minha, não sei se vocês conhecem, Clarice Eloy, uma endodontista, professora de outro curso aqui em Fortaleza, muito bom, muito boa profissional, ela era da Marinha. Ela deixou de atender porque ela botaram ela para ser chefe do cassino, ela teve que ser a chefe do hotel da Marinha. Então, ela, em vez de fazer ela foi organizar conserto de chuveiro, organizar limpeza, organizar compra de roupa de cama, compra de toalha. O que tem a ver com odontologia? Nada, mas quando você entra na Força Armada, você é tenente dentista, você não é dentista tenente, né? Então, assim, você faz primeiras coisas das Forças Armadas, né, Renata? Então, assim, tem que você entender, é uma coisa que às vezes eu falava assim, eu tinha muito, não gostava de algumas coisas, mas ao mesmo tempo eu falava assim, eu entrei sabendo. Exatamente. Eu entrei sabendo, então você pode reclamar, mas você sabia que era assim. Por exemplo, o regime militar não é regime de 20 horas, 40 horas, ele não é CLT. Ele é regime de qualquer hora. Você, eu trabalhei o dia todinho, mas se o coronel cismar que você trabalhou o dia todinho e você tem que trabalhar de noite porque tem uma urgência, o presidente vai vir aqui, vai ter alguma coisa, você vai ter que trabalhar. Por quê? Porque o regime militar não é um regime de 40 horas. É um regime que você está a serviço do exército. À disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, às vezes acontece, você tem, amanhã meu consultório está cheio, aí ligam para mim hoje à noite e falam, amanhã vai ter uma reunião de manhã. Então tem um paciente do consultório, te vira, você vai ter que ir para a reunião, aí você vai lá desmarcar todo o seu paciente, né, para poder ir cumprir os deveres lá nas Forças Armadas, né, Renata? Isso. Quando você não é temporário, você é de carreira, isso já faz parte da sua rotina, e você sabe que é isso mesmo. Mas quando você é temporário, você sabe que vai sair daqui um tempo, então você tem que ajustar a sua saída também, né? Então, às vezes, isso causa alguns transtornos. Eu só estou explicando como é que é. Mas eu acho que foi um bom tempo, eu passei 7 anos, aprendi bastante, é um local que a gente tem a oportunidade de aprender, tem uma qualidade de instrumental e de material boa. Eu diria que uma vez, eu acho que foi um chefe do hospital falou que não é um serviço entre o serviço particular e o SUS, que muita gente vai para o hospital, para uma odontoclínica e é muito bem assistido. E eu acredito realmente nisso. Depois disso, fiquei só no consultório bastante tempo, e aí eu fiz especialização de ortodontia e ia fazer um curso de orto para adulto. E o meu marido, a culpa é dele, eu tá aí. O meu marido, você vai fazer um mestrado de endo, mas eu já me inscrevi no negócio de ortodontia lá em São Paulo, todo mês você vai fazer o mestrado de endo, é aqui, já está tudo certo, você já fez vários cursos, faça, em vez de fazer um curso na transversal, horizontal, faça na vertical, aumente, e aí eu confiei no maridinho e fui fazer um mestrado, e foi maravilhoso, recomendo, foi um mestrado
da São Leopoldo Mandique, que abriu muitas portas. Uma das portas é eu estar aqui falando com vocês. E isso aí é a minha história. Eu gosto muito de consultório particular e acho muito bom ensinar vocês. Os meninos estavam falando aqui que eu falo igual a mãe, mas falo mesmo. Gosto, se eu pudesse, botava de castigo. Professora, eu me lembro da minha prova de pré, que a senhora... Eu tinha feito a prova todo dia e eu tinha faltado a aula de molar, de anatomia de molar. Eu entreguei a prova sem fazer a questão. A senhora só deixou eu sair da sala quando eu fizer essa questão. A senhora lembra disso aí? Eu até comentei pra mim, porque se fosse outro professor, né? Tipo assim, se dane, né? A senhora não deixou eu sair, fez eu voltar, ficar na cadeira e pensar assim, não, pense que você sabe. Aí eu fiz a questão, acho muito legal essa parte assim. E marcou, né? Marcou, e assim, eu realmente tento. Às vezes a gente entrega os pontos de, não sei, vamos embora. Rapaz, ler, às vezes é só ler, é só respira, ler que às vezes sai. Mesma coisa, isso vai acontecer muito agora quando vocês se formarem. Vai saber, sabe, você já estudou com o professor Diego, a clínica integrada todinha. Tem alguma pergunta, gente? Só falar um pouquinho mais, assim, explicar que há um tempo atrás a Juliana Tavares tinha perguntado sobre como fazer mestrado, né? Então, assim, tu comentou, né, que tu fez o mestrado de São Leopoldo Mandique, né? Então, assim, não sei se vocês sabem, né? Mas, assim, existem dois tipos de mestrado, né? A gente tem o mestrado acadêmico e o mestrado profissional, né? Então, assim, normalmente, o mestrado acadêmico é aquele, por exemplo, como é o da UFC, né, um mestrado que você vai realmente, um mestrado que vai sugar mais de vocês, né, vai ser um mestrado que vocês vão ter que se dedicar, normalmente, provavelmente vai ser dedicação exclusiva, né, para o mestrado, até consegue trabalhar um turno aqui, outro acolá, mas, assim, a prioridade é 99% com o programa, né, do mestrado, e é isso que normalmente a gente tem aqui como opção de fazer na UFC. Né? Esse foi o que eu fiz, né? Então, assim, esse é um mestrado que normalmente vocês, quando são recém-formados, tendem a escolher. E, assim, porque vocês ainda não estão com muita carga horária de trabalho, vocês não têm um consultório de vocês estão com, normalmente, a seleção. Na minha época eu fiz era prova, né? Acho que agora está só para defender um projeto, mas, assim, vocês têm então, um conhecimento mais fresco na cabeça, né, não tem tantos empregos, vocês normalmente escolhem fazer esse mestrado acadêmico, né, o mestrado acadêmico é um mestrado muito mais preocupado em publicar artigo, né, é um mestrado realmente lhe molda para você ser realmente um pesquisador, um professor pesquisador, né, e tem um mestrado profissional, né, o mestrado profissional da Renata fez, né, a gente tem aqui em algumas outras faculdades, a gente tem muito do colega dentista que vai fazer mestrado, assim como da Renata, que é na São Leopoldo Mandique, que vai na sede de Fortaleza, tem gente que vai para São Paulo, por exemplo, o professor Arteiro fez um profissional em São Paulo, né, que é um mestrado já que você normalmente pega uma semana no mês, tá certo? É um mestrado exatamente que isso. lhe dá oportunidade para você continuar trabalhando, tá certo? Mas aí, normalmente não, esses mestrados vão ser pagos, né? Então, tem... ele é pago, e no caso, viu, Diego, eu tinha que ser especialista. Né? Então, assim, normalmente tem que ser especialista quando é um mestrado, como o da professora Renata que foi em endo. Mas tem alguns outros programas que não são específicos e uma especialidade que você consegue fazer esse mestrado sem ter especialidade. Né? Então, assim, tudo tem um pró e contra, né? Por exemplo, o da UFC, que é o mestrado acadêmico, você tem o pró, você pode ganhar uma bolsa, né? Ao contra, você publica mais. Você publica mais, né? Você se prepara mais. Se você gostar de ser realmente, assim, o sonho, eu quero ser pesquisador, eu gosto de pesquisar, eu sou curioso, talvez seja o seu perfil realmente para o acadêmico. Mas se o seu perfil, não, eu gosto de trabalhar também, eu gosto de produzir no consultório. O mestrado profissional, normalmente as pesquisas são mais voltadas para uma coisa mais clínica, né, ou para uma produção ou clínica, ou tem muito mestrado profissional que trabalha em fazer programas, né, para celular, para computador, que fazem para otimizar o tratamento clínico, né, então, assim, é mais para
dessa forma, né? Aí, e o contra é porque normalmente tem um custo mensal, que é um custo normalmente acima de valores de especialização. É Né? um custo mais alto. É um custo custo mais alto. alto. Mas lá na frente, quando se você tem uma prova de título, os dois são mestrados. Então, assim, lá na frente, a prova de título não tem distinção, não. Tá certo, pessoal? Então, assim, a gente tem essas opções. Né? Então, de fazer, né, o mestrado acadêmico ou profissional. Tá certo? Então, quem gostar dessa área, né, de pensar em fazer isso, começa a pensar desde já, estudar a diferença de um do outro, a ver qual que se encaixa mais, né, Renata? E, Diego, assim, na minha época, que eu não tinha essa opção de fazer mestrado há 25 anos atrás, entendeu? Para eu fazer um mestrado há 25 anos atrás, eu tinha que ir para São Paulo, fazer uma especialização, conhecer a equipe, era uma coisa muito laborosa. Hoje, tinha que ter 2 anos de formado, né? Hoje o mestrado está mais perto dos alunos e ele lhe faz amadurecer muito na profissão e abre muito um campo também, sabe? Eu acho que eu particularmente gosto muito de consultório particular, assim, eu realmente me sinto feliz no consultório particular, mas existe um campo muito aberto para muitas coisas hoje na odontologia, tá? Então, assim, tem a odontologia hospitalar, tem hoje várias especialidades e campos que você pode atuar, que antigamente não existia. Aham, certeza. E, assim, até voltando um pouquinho, assim, para fazer um link de mestrado, doutorado com Forças Armadas, né? Então, assim, pessoal, como é que vocês fazem para entrar nas Forças Armadas? Vocês têm duas possibilidades, tá certo? Então, a primeira qual é? Concurso. Para concurso, você entra você vira um militar de carreira, né, e passa a vida dentro das Forças Armadas. E é um concurso muito forte, não é uma prova fácil. Não é uma prova que realmente você tem que estudar bastante, porque cai canto de livro. Exatamente, né? Então, como é que são? Então, normalmente, todo ano tem, tá certo? Todo ano tem um concurso da Aeronáutica, do Exército e da Marinha. Mas assim, primeiro, normalmente, raras vezes eu vi um concurso na Força Armada que não fosse para especialista. Né? Então, primeiro, 99% das vezes você vai ter que ser especialista em alguma área, né? Então, assim, nesse ano, um exemplo, em 2020 abriu o concurso da Aeronáutica para endo e cirurgia. Então, se você não for endodontista ou cirurgião, você não vai fazer nesse ano. Né? Então, assim, normalmente é 1, 2, 3 vagas para o Brasil todo, né? Então, assim, é uma seleção bem difícil, tá certo? Mas, por exemplo, é uma seleção que vocês, quanto menos tempo de formados tiverem, né, e já sendo especialista, eu acho que é mais fácil de vocês passarem do que alguém que já está há muito tempo trabalhando, né, no ritmo de trabalho e que parou de estudar. Então, com certeza. Como vocês estão muito próximos do tempo de formado de vocês, né, é muito mais fácil para passar. Então, normalmente, quem passa em concurso de Força Aérea, ou de Força Armada, normalmente as pessoas têm menos de 5 anos de formado, porque está com a mente mais fresca de conhecimento e assim, tem mais especialização que fez. Lembrando que, né, Gê, a pessoa entra na Força Armada, dificilmente ela vai morar em Fortaleza de primeiro, né? Ou vai morar normalmente em fronteira, em alguns locais não tão confortáveis, assim. Teve um ano que eu fiz, que era uma vaga para Belém e outra para Nápoles. Então, assim, a gente não tem tanta opção. E a outra possibilidade de vocês entrarem na Força Armada, né, é por uma seleção que normalmente tem anual, aí sim, na sua cidade, sim, em Fortaleza, que essa seleção é por currículo. Foi a seleção que eu passei, que foi a seleção que a professora Renata passou. Né? Então, assim, para essa seleção, normalmente quem entra é quem tem mais tempo de formado. Tá certo? Tem um limite de idade, normalmente 36 anos, mas por quê? Porque normalmente quem tem mais tempo de formado tem 1, 2 especializações, tem um mestrado, tem no currículo comprovação de tempo de trabalho, então tem uma carteira assinada há muito tempo, e isso pontua muito. Então, assim, para vocês terem com pouco tempo de formado, para vocês entrarem
nessa seleção por currículo é bem complicado, tá certo? Então, assim, então vocês fazerem um mestrado, né? Aí nessa hora, tanto faz o mestrado ser profissional ou acadêmico. Vocês tiverem um mestrado, aí se vocês quiserem entrar nas Forças Armadas, vocês vão ter mais possibilidade de entrar, porque no seu currículo, o mestrado já faz você dar um pouco na frente quem só tem especialização. Né? Então, assim, se vocês visam entrar na Força Armada um dia e tiver a oportunidade de fazer um mestrado, e assim, faça, né? Porque vai dar uma grande chance de você lá na frente passar no currículo. Normalmente e lembrando que a prova normalmente é uma prova de clínica geral, uma prova teórica, e dependendo, né, às vezes na Marinha tem português, tem redação, né, vai dependendo da força, o tipo da prova, mas é uma prova muito difícil. Uma vez eu fiz do Exército, caiu Geografia e História, na Aeronáutica cai Português, cai Redação e cai Odonto. Varia muito, né, então assim... São provas bem elaboradas, né, Diego? São provas difíceis. São provas bem elaboradas. Juliana, eu só lembro de uma vez na Aeronáutica prova para clínico geral, certo? Tem, assim, um período entre 2009 a 2010 a 2013, eu pensei muito... eu não digo que eu estudei para fazer concurso, porque como eu trabalhava muito, eu não falava que eu estudava, não, né? Foquei nisso, mas eu fazia as provas, né? Então, nesse período que eu tentava fazer prova, eu só vi uma vez, Juliana, para clínico geral, tá certo? Então, é difícil. Pois é, Diego, como a gente estava falando, assim, depende da área, da força, a prova varia, né? Então, assim, vai sempre no edital, aí tem normalmente eles dão os livros, né? Então, assim, vai ter a prova de endo da aeronáutica, ele fala, referência, Hélio Lopes, né, e Siqueira. Ele vai pegar a rodapé de livro, aeronáutica. Rodapé, você vai ver a questão, é a frase do livro. E ele copia a frase do livro com não, com a dúvida, né? Para não ter, porque assim, concurso tem muita gente que recorre das provas, né? Então, assim, normalmente esses concursos ocorrem com mais periodicidade, eles já pegam tudo que está escrito no livro, que é para não ter perigo de ter possibilidade de gente que está na justiça contra as questões. Recorrer, exatamente. Tá certo? Então para você fazer um mestrado, né? Você, quem pensa em fazer mestrado, eu acho que é porque ou realmente sonha em ser professor, ou pensa nessa possibilidade, né, de ser professor, ou então é para ter um diferencial, para ter um diferencial no seu currículo. Porque hoje em dia, né, com a quantidade de faculdades, né, assim, fica muita gente com um currículo muito parecido. E aí, às vezes, a pessoa escolhe, eu tenho vários colegas dentistas, mais ou menos da minha idade, que nunca pensaram em fazer mestrado, fizeram. E assim, quando você não quer fazer mestrado, o mestrado é a pior coisa do mundo. Porque, assim, você tem que escrever, você tem que pesquisar, é muito difícil. Né? Mas as pessoas fizeram para ter um diferencial no currículo, para tentar ser uma oportunidade passada às outras pessoas. Tá certo? Vamos lá, pessoal, mais perguntas para ver se a gente guia para vocês. Pô, se vocês não fizeram pergunta, eu vou fazer uma aqui. Então, vamos lá. Essa vai ser mais ou menos para a galera do 10º, mas para vocês do 9º já comecem a pensar que, assim, isso aí eu já vi muito. Normalmente a galera que está se formando não presta atenção nisso. Eu já conheço gente que perdeu o emprego porque, quando foi correr atrás, não prestou atenção que precisava. O que vocês precisam para tirar a carteira do CRO? Vocês já pararam para pensar nisso, não é, galera do 10º? Por exemplo, se não tivesse... Você se formou, você tem que ter a carteira do conselho. Mas para tirar a carteira, o que você precisa levar para o conselho? Posso responder, se ninguém responder? Certificado, identidade. João está falando documentos oficiais. Documentos oficiais. Que documentos é esse, João? Entrevista, ok. Entrevista precisa. O que mais? Cartão de vacinação. Aí.
Assim, tem algumas coisinhas, tem uma pessoa que eu conheço que apareceu uma vaga no PSF, a pessoa falou que aí, eu vou me formar, vamos dar um exemplo, me formo no dia 30. Aí o cara falou, pô, eu te quero lá no PSF no dia 2, no dia 1 tu dá entrada no CRO, no dia 2 tu vai trabalhar. Aí ele foi no dia 1, lá todo bichão, com o conselho, com a certificação, a declaração colobral, para tirar o CRO. Aí quando viu, precisava de vários outros documentos que ele não tinha. Aí pronto, era uma sexta-feira, ele não conseguiu fazer na sexta-feira, virou o final de semana, ele não conseguiu no começo da semana, perdeu o emprego. Isso tudo porque ele não estava preparado pelas necessidades do que o conselho precisa. Né? Então, a Cícera já está mais safa aí, né? Tá falando, então, por exemplo, quem é que já tirou na vida uma foto 2x2? Normalmente a gente tira foto 3x4, né? Mas 2x2 quem já precisou? Ninguém nem tirou. Quem é que tira foto hoje 3x4 e normalmente imprime? Realmente a gente vai pedir a foto de vocês para botar na avaliação, né, da diária e da faculdade, mas hoje não precisa, né, mas vocês vão precisar para tirar no CRO, tá certo? Então vocês precisam de quê? Vocês precisam da declaração, né, que colaram o grau, vocês vão precisar de 2 fotos 2x2, vocês vão precisar de 2 fotos 3x4, aí vão ter que levar a identidade, né? A identidade mesmo, CPF, título eleitoral, comprovante de endereço. Não sei se vocês já pegaram a carteirinha de CRO de alguém. Assim, na carteira de CRO tem os dados do título eleitor, né? Vocês têm que levar outra coisa que normalmente a galera não leva e que, pronto, foi isso que essa pessoa que não conseguiu perder o emprego. Você tem que levar um exame de sangue comprovando o seu tipo sanguíneo. Não basta chegar lá e falar, não, meu sangue é O positivo. Cadê a comprovação? Você tem que ter um exame de sangue, que eles vão fazer uma cópia para anexar lá qual é o tipo sanguíneo. Exatamente, a carteirinha do Hemócio, eu acho que eles acabam aceitando, Raíssa, mas assim... porque faria, né? eu não me confiaria. Eu pediria para fazer um exame de sangue, levaria o exame de sangue. Assim, eu acho que aceitam, mas assim, eu não me confiaria, tá certo? Tentem ligar antes para ver isso. Diego, as fotos 2x2. Eu acho que lá no CRO hoje já tira, não, essa foto? Eu não sei dizer, até quando eu fui do CRO por 4 anos, até quando eu saí em 2016 não tirava não, só se for a partir de agora pode ser que tire, né, realmente eu não sei dizer não, Renata, se tira agora, mas até 2006 não tirava não, tá certo? Aí lá a gente faz uma declaração, nosso punho, dizendo que se a gente é doador, não de órgãos, né, aí tem um comprovante de residência, né, que a professora Renata já comentou, e pagam uma singela taxa, né? Eu não sei quanto é que está agora a taxa, mas normalmente é uma taxa referente à parcela da anuidade. Conselho, né? A inscrição. Tá certo? Então, assim, então, vocês que estão, principalmente a galera do S10, né? Se liguem já para verem isso. Quanto é que paga por ano? Juliana, a anuidade, né? A Nayara também perguntando. A anuidade, ela com desconto, quando você paga até o dia 31 de janeiro, sai por 452, se eu não me engano. Que é isso. Mas o valor sem desconto você pode pagar até o final de março, aí você pode parcelar em 3 vezes. Aí eu acho que fica 500 e pouco. Né? Aí você pode parcelar em 3 vezes, tá certo? Aí, mas esse é o valor anual, né? Então, assim, todo ano você tem um dever de pagar a anuidade. Tá certo? Então, assim, na época era do conselho, tinha muita gente, tinha muita inadimplência, né? E, assim, as pessoas não entendem que o CRO ela é uma autarquia federal, né? Que, assim, que tem leis, né? Que tem coisas a serem cumpridas. Então, assim, a gente, na época do CRO, infelizmente, tinha que contratar escritório de advocacia para fazer cobrança dos dentistas que não estavam pagando a partir de 2 anos de anuidade, alguma coisa, porque assim, existe a lei de responsabilidade fiscal,
que é responsável fiscal, quem é um gestor, você não pode abrir mão de receita, você não pode abrir mão de dinheiro. Então, se tem alguém lhe devendo, você tem que ir atrás, né? Então, tem muito colega que passa 1, 2, 3, 4, 5 anos sem pagar, né? Na ilegalidade. Então, você tem que pagar. Aí, assim, por exemplo, se você, eu não sei se o teu consultório, Renata, é com pessoa jurídica, mas se você tiver uma clínica, né, uma pessoa jurídica, e quiser se anunciar como uma pessoa jurídica, você tem que fazer a inscrição no CRO da sua clínica. Pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica. Aí você se inscreve tem que ter um responsável técnico daquele local. Então, o dentista é responsável técnico daquele local e vai pagar a anuidade da EPAL, né, que chama, que é, esqueci uma sigla, né, mas assim, paga outra anuidade da sua clínica também, tá certo? Sim. Então, assim, tem algumas taxas que tem que ser pagas, tá certo, pessoal? Pergunta da Cícera aqui, Renata. Professor, com relação a BO, é indicado a gente se inscreverem lá também? O que tu acha, Renata? Olha, eu desde aluna, eu tenho a anuidade eu pago a anuidade da BO, certo? Eu já fiz muito curso lá, é uma entidade, uma associação que faz muito curso, que promove a questão do ensino. Hoje tem muito concorrente, né, vamos dizer assim, tem vários cursos paralelos, institutos paralelos que possuem curso, mas eu acredito que a BO ela é nacional, sabe, Diego? E ela também é uma entidade que nos representa. Sim. Eu pago, e eu só digo uma coisa, quem não quiser pagar, cancele. Porque se você não paga, uma vez inscrito, outra coisa que você tem que se inscrever no ISS, que é o Imposto sobre Serviço, né? Exatamente. Vamos puxar para esse lado, Renato, o pessoal começar a ter uma noçãozinha de custos, de impostos, de consultório, que a galera acho que não tem ideia. O ISS é a inscrição estadual não, municipal, que é um imposto que você paga para o município. Normalmente você paga imposto, quando você paga imposto, você paga para o município, para o estado e para a federação. E você paga o seu conselho, você paga o seu CRO. Bem-vindo ao mundo. O mundo é assim, a gente trabalha, o dinheiro que a gente recebe é distribuído e a gente tem um lucro. A gente tem um lucro e a gente tem um prolabore. Mas, assim, o negócio tem que acontecer dessa forma. Isso acontece dessa forma em todo mundo que é mundo. Na França, Diego, às vezes, eu acho que você paga quase 40%, 50% de imposto do que você ganha, entendeu? Então, tem locais que o imposto você paga de uma forma muito mais forte, apesar que em alguns locais você paga de uma forma mais forte, e o serviço público, ele tem uma qualidade maior, né, em alguns locais. Mas, assim, você vai ter que pagar o ISS, que também é anual. Eu não me lembro mais quanto é que é, mas é para pagar agora, eu acho que é R$600. Exatamente, ele era por volta de R$200, aí quando o Alberto Cláudio assumiu, ele triplicou o imposto. Né? Então a gente paga anualmente, né, esse valor de ISS por volta de R$600. Mas esse é um imposto, pessoal, que normalmente a gente tem que pagar mais quando a gente tem um consultório. Tá certo? Ou então, particular, ou então né? quando vocês vão prestar serviço em algum outro município. Então, assim, às vezes você é contratado de algum município e esse imposto desconta um dia de trabalho seu. Normalmente antes era dessa forma, tirava um dia do seu contra-cheque de trabalho para pagar ao município o ISS, tá certo? Então, isso é uma taxa que a gente tem que pagar também anualmente. E assim, o que eu quero que fique claro, pelo amor de Deus, fique claro. Uma vez inscrito, você tem que pagar anualmente. Exatamente. Isso é bem importante. Por exemplo, o ISS não chega na minha casa para pagar. Eu tenho que entrar no site da Cefim e imprimir. Se eu não imprimir e eu não pagar, eu vou ficar na dívida ativa. Por exemplo, se eu for comprar um apartamento que eu tenho que pagar o IPTU e a escritura,
que é para o mesmo município, eu vou estar lá na dívida ativa, eu só consigo fazer isso se eu pagar. E Exatamente. Outra coisa, paga com multa, juros, de vez em quando tem uns refis, né, uns refinanciamentos, mas o que eu acho é o seguinte, se inscreveu, paga. Não quero mais trabalhar aqui, vou trabalhar só em serviço público, vou trabalhar em PSF, cancela. Se você não cancelar, você vai ficar devedor. Fica lá. Mesma coisa do INSS. Uma vez você tira o NIT, vocês sabem o que é INSS? Acho que a galera não vai saber lá. Sei não, prof. Juju, o INSS é um imposto que você paga para você se aposentar. Certo? Uma vez você é inscrito no INSS, você tem que pagar todo mês. Ou você paga todo mês, ou se você tiver um emprego, o emprego ele paga de acordo a 20%, normalmente é 20% do valor que você recebe para o INSS. Então, você vai ter que pagar. Se, por exemplo, eu recebo na Cristos, tá bom? E eu tenho um convênio, que é uma cooperativa, atendo pela Uniodonto. Na Uniodonto é descontado, salvo engano, 17% do valor bruto que eu recebo para o INSS. E na Cristos, eu não me lembro se é 10 ou é 20, quanto era, Eugênio? Me falhou agora. Depende de quanto a gente recebe, mas acho que é 20. Acho que é 20. Eu acho que é 20. Mas aí tem o teto, porque você paga no máximo o valor do teto que é 20% do valor máximo da sua aposentadoria, tá? Então eu vou juntar esses 17% que é descontado da Uniodonto com o dinheiro que é descontado da Cristos para o INSS para dar esse teto máximo. Como eu posso pagar um teto mínimo, que é 10% do salário mínimo. Entendeu? Então, uma vez inscrito, tem que pagar. Entendi. Outro imposto, vocês querem saber? Não fiquem tristes. Não fiquem tristes. São vocês virando adulto, de verdade. Não fiquem tristes. Pensem como da adulto. Estou virando adulto, tenho que aprender outras coisas. Não eu já sei o procedimento, já sou doutor, e agora eu vou ter que aprender várias coisas. E outra coisa, não quero saber disso. Queira saber. Porque se você não souber, você vai pagar alto por não saber. Por exemplo, como eu falei, uma vez se você é inscrito no ISS, você paga um ano, no outro ano não pagar, você vai pagar juros. Na época, eu tenho um colega que pagou 10 anos de ISS atrasado. Porque esqueceu, não lembrava que tinha que pagar, não era nem porque não vou pagar, entendeu? Então, não queira não aprender isso. Isso é importante, mesmo que você queira ir para o serviço público, ou queira fazer mestrado, alguma coisa que não seja um consultório particular. Você tem que entender de imposto e de dinheiro. Faz toda a diferença você saber disso. Faz toda a diferença vocês, pessoal, puxar agora um pouquinho a conversa para um lado de educação financeira, né? Então, assim, vocês têm que começar a compreender sobre gestão financeira, vocês têm que começar a compreender de investimento, vocês têm que começar a compreender o que é, por exemplo, alguns termos, como, por exemplo, reserva de emergência. O que é reserva de emergência? Por que tem tanta gente hoje ferrada com essa pandemia, porque nunca deu atenção a esse conceito de reserva de emergência. Então, eu quero que vocês saiam, pelo menos hoje, com essa ideia, que vocês vão fazer quando vocês forem recém-formados. Reserva de emergência é um dinheiro que você poupa, tá certo? Mensalmente, você tira um valor, uma porcentagem X desse dinheiro que você vai guardar, tá certo? Mas esse dinheiro que você vai guardar, que você vai poupar, não é porque eu quero guardar dinheiro para fazer uma poupançazinha para daqui a uns 3 anos fazer uma viagem, ou para daqui a 2 anos voltar ao consultório.
Não é capital de giro. Né? Então, exatamente, a reserva de emergência é uma grana que você vai guardar para ela ser utilizada, como o próprio nome diz, no momento de emergência. No momento que você não esperava e apareceu alguma dificuldade, você vai ter aquele dinheiro guardado e aquele dinheiro vai cobrir as suas despesas naquele momento inesperado, né, que a gente pode trazer muito hoje para a nossa realidade, né? Então, por exemplo, o que as pessoas, os estudiosos falam, que o ideal é que a gente tenha, pelo menos, como reserva de emergência, o valor equivalente a 6 meses do nosso custo mensal, né? Então, vamos supor, se você gasta por mês, você tem 3 mil reais de conta, tá certo? É um exemplo. Todo mês eu pago aluguel, condomínio, minhas compras, minhas saídas, meu custo é 3 mil reais por mês. Então, pelo menos, eu teria que ter 18 mil reais guardados, tá certo? Porque esses 18 mil reais eu não vou fazer nada com ele vai ficar guardadinho ali no investimento com pouca liquidez, com uma poupança, né, um tesouro direto, enfim, para que, se ocorrer, por exemplo, aconteceu a precisar pandemia agora, pode tirar. Coronavírus, né? Então, por exemplo, aconteceu agora a pandemia do coronavírus. Se você fosse um comerciante, sua loja está fechada, não está entrando dinheiro. Se você a gente, nossa realidade, a gente é dentista desde março, parado, a gente pôde começar a funcionar ontem, né? Então, assim, quem tem esse dinheiro, quem se programou que caso tivesse uma necessidade, teria essa reserva de emergência, não ia estar com a cabeça, não ia estar com problema de ansiedade agora na pandemia, não ia estar tendo que se expor, porque tem muito colega que teve que atender em consultórios agora. Teve que atender a qualquer jeito, porque tinha que pagar o dia do outro dia. Pagar a conta. Tinha que tirar o dinheiro do outro dia. Aí, não, eu quero comprar um carro, sempre sonhei ter um carrão top. Aí assumo uma prestação de 3 pau no mês por causa do carro. Aí, pronto, a gente passou uma oportunidade, agora a gente está no momento que tudo fechado, então onde é que ele ia tirar esses 3 mil reais? Aí o cara tinha que trabalhar. Infelizmente, tinha que estar trabalhando no meio do coronavírus, se expondo a família, expondo os pacientes, porque era obrigatório pagar e porque ele não tinha se organizado, porque ele não tinha a reserva de emergência deles. Então assim, coronavírus, professor, o coronavírus aconteceu, nunca tinha acontecido, quase nunca um negócio desse, é muito surreal. Não, mas um desemprego, pronto, você está no emprego, um desemprego, uma doença, um acidente. Um exemplo agora, vamos supor, não tivesse ocorrido essa pandemia agora. A galera que está no S10 iria se formar agora em junho e julho, começar a trabalhar no PSF em agosto. O que a gente tem no final do ano? Eleição para prefeito. Aí vamos supor, o prefeito, a oposição ganha, quando chega janeiro, demite os dentistas tudinho. Aí vamos supor que você já estava numa especialização, pagando a mensalidade lá, os R$1.000 por mês da especialização, e foi demitido, por causa da politicagem. Se você tivesse uma reserva de emergência, você ia ficar tranquilo. Opa, não, tem que arrumar outro emprego, mas assim, se eu estou seguro aqui para alguns meses, eu aguento o baque aqui alguns meses perdendo esse emprego. Mas se você não tiver, aí você vai ter que se virar nos 30, vai ter que se submeter a trabalhar numa clínica lixo, que não liga para os pacientes, né, que vai querer que vocês façam procedimento nas coxas, recebendo menos, tá entendendo? Então, assim, esses são alguns conceitos tão básicos, né, de gestão financeira que... Oi, professor, tenho uma dúvida. Fala, Diegão. Vamos supor, eu trabalho no PSF, consegui entrar no PSF, e o meu horário, tipo, eu consigo ter vaga também para trabalhar em uma clínica, vamos supor que eu consigo conciliar os dois. Tem como, dependendo da carga horária, tipo, a minha carteira ser assinada nos dois cantos, ou não aceitam isso só apenas um canto que a gente seja assinado? Diego, normalmente o PSF não assina carteira, normalmente é contrato de prestação de serviço, tá certo? Então, assim, a prefeitura paga o INSS, é para pagar, né? Assim, tem muito colega que eu sei que levou o cano de várias prefeituras, que a prefeitura desconta no contra-cheque, mas não paga o governo, né? Mas, teoricamente, né, é descontado, a prefeitura paga INSS, né, paga tudo direitinho, mas, assim, não assina carteira, não. Tá certo, Diegão? Vamos lá, meu povo, mais perguntas, né? Então, assim, levem... Pessoal, assim, levem o conceito da reserva de emergência, tá certo? Vai ser importantíssimo para vocês. E assim, gente, a gente se depara, doutor,
quando a gente se depara doutor, a gente, na faculdade, vocês tiveram a oportunidade de aprender alguma coisa de gestão. Mas na minha época, na época do Diego, não tinha era nada. A gente simplesmente era largado no mundo, no te vira, entendeu? Então, hoje tem muito, a gente dá muita oportunidade, uma live dessa, dá para tirar dúvida. Vocês fiquem à vontade de perguntar para mim, para o Diego, para vários professores, eu sei que eles vão falar com maior boa vontade. Existem vários e vários cursos que ensinam isso. E isso, olha, eu já fiz tanto curso de gestão, de administração financeira, e ainda hoje continuo fazendo, porque hoje está no boom que você tem que fazer o marketing digital. Só que antes do marketing digital, tem que você saber trabalhar com as suas finanças. Você tem que saber as coisas que você precisa pagar, o que é custo fixo, o que é prolabore, o que é custo variável, você saber fazer seu preço, você entender que você tem um tempo na profissão. Vocês acham que vocês vão ser dentista por quanto tempo? A nossa profissão é uma profissão pesada, que puxa muito do nosso corpo, puxa muito da nossa mente, né? Então, assim, você acha que vocês vão estar 170 anos sendo dentista, o corpo vai aguentar, a mente vai aguentar? Vocês têm que se preparar para isso. Então, assim, Renata, um exemplo meu, eu estou falando aqui para vocês de reserva de emergência, falando de financeira, de investimento. Eu, particularmente, comecei a estudar sobre isso há pouquíssimo tempo. Tá bom? Então, eu sempre gostei. Eu não ia atrás, Nata. Eu sempre fui uma pessoa poupadora, tá certo? Eu nunca fui gastar, não tenho luxos, né? Nunca andei num carro muito caro, nunca, enfim, não tenho luxo, sempre fui poupador. Mas, assim, eu não fazia com que esse dinheiro que eu poupasse, não fazia com que o dinheiro trabalhasse para mim. Né? Então, assim, se eu tivesse esse pensamento de estudar gestão financeira, que hoje em dia, pessoal, tem tudo no YouTube, meu povo. YouTube, alguns livros, vocês ficam sabendo de muita coisa. Se eu tivesse esse pensamento de ir atrás disso, na verdade que vocês têm, terminando a faculdade, hoje em dia eu era rico. Se eu fosse rico, eu vivia muito mais tranquilo, porque esse dinheiro que eu poupei nesse tempo, eu poderia ter feito esse dinheiro trabalhar para mim, ou investir em outras formas, investir na odonto e eu viveria numa realidade ainda muito mais tranquila do que eu vivo hoje. Assim, não tem nada para reclamar na minha realidade, não. Né? Então, assim, tentem colocar isso na cabeça de vocês, tá certo? Assim, usem esse tempo que a gente está agora de pandemia, né, para que quando a gente voltar, a gente não adianta a gente voltar, eu passei pela pandemia, foi difícil, mas eu voltei bem como era antes. Não, a gente tem que voltar melhor do que a gente era antes, né? Então, não, assim, eu acho que a gente pode dizer assim, que eles já vão voltar melhor. Sim, eles já vão voltar melhor, eles podem voltar melhor ainda, porque a gente não vai voltar a próxima semana. Por exemplo, eu e o Diego, né? Eu falei hoje à tarde com o Diego. Eu ainda não voltei para o consultório efetivamente. Eu também não voltei. Eu estou voltando bem devagarzinho. Por quê? Porque eu fiz uma reserva de emergência, certo? Eu consegui, deu dia 18, o feriado do dia 19, que é 19, aí 20, 21, eu passei 4 dias vendo todas as minhas contas que eu tinha para receber, os pacientes que poderiam me pagar, todas as contas que eu poderia renegociar, postergar, que eu não precisaria pagar juros. Então, eu fiz um panorama de 3 a 4 meses de como eu ia viver sem ter que me expor ao trabalho, entendeu? Então, isso eu fiz, olha, eu sentei, olhei paciente por paciente, conta por conta, tem cartão de crédito, eu olhei todos os cartões, o tanto cartão que eu tinha para receber, como cartão que eu já tinha feito alguma compra, né? O que foi? Nós. O Luiz está olhando também. Isso fez a gente estar numa situação boa, não, porque eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar porque eu tenho um custo financeiro muito alto, né? Eu tenho um filho que faz medicina, né? Que é o filho do Luiz, tenho 2 filhos em escola, pago faculdade, então, assim, tem um custo muito alto. Mas, assim, a gente conseguiu se organizar dentro das possibilidades. Mas por quê? Porque a gente planejou.
Exatamente. Sabe? E essa volta vai ser devagar, da mesma forma. Estou planejando, estou ajustando, estou atendendo já alguma pessoa, mas de uma forma bem lenta, para eu me sentir tanto confortável atendendo, como passar segurança para o paciente. Exatamente. E assim, eu da mesma forma, eu desde março eu não atendi nenhum paciente. Vários pacientes me ligaram para atendimento de urgência e eu me dei ao luxo de encaminhar todos. Eu preferi, não vou me expor, porque eu tenho minha reserva de emergência e eu, assim como a Renata, peguei o lápis, botei na ponta do lápis e falei, opa, eu consigo me segurar agora, tá certo? Vou levar a chibatada, a gente tá levando a chibatada forte, as contas não deixam de chegar, mas Os como a gente... boletos vencem, né? Com certeza, né? Mas como a gente se programa com reserva de emergência, a gente consegue sim fazer com que esse período seja menos difícil, né? Porque assim, tem muita gente com dificuldade, pessoal. Eu tenho certeza que talvez vocês ou os pais de vocês, né? Pessoas próximas de vocês estão com dificuldade também, a gente compreende demais, né? Mas, assim, esses conhecimentos que a gente está tentando passar para vocês, assim, acaba com a nossa conversa aqui, vai lá no YouTube, escreve reserva de emergência, assiste um vídeo de 10 minutos sobre isso, aí depois da manhã assiste outro vídeo de 10 minutos, e assim, vocês vão sair desse momento de dificuldade muito melhores, maiores, e isso vai fazer com que o futuro de vocês seja mais tranquilo de se programar, tá certo? Usem e abuse da tecnologia, tá? Por exemplo, aprenda, tem muito vídeo no YouTube que você pode aprender, muita coisa gratuita que você pode aprender. Outra coisa, por favor, quem for trabalhar em consultório particular, use uma Google. Não tenho condição de pagar o Easy, ou pagar o Simples Dental, ou Clinicorp, ou qualquer um. Use o Google Agenda e use uma planilha de Excel para fazer suas contas. Isso faz você ter um cenário mensal, anual, muito bom. Vou fazer uma pergunta, Diego, que eu acho que poucas pessoas sabem. Por que a gente ganha 13º? Dentista pessoal, no consultório particular, você acha que um dentista pode ganhar um 13º? Não, mas Diego, eu queria antes dessa pergunta, por que as pessoas ganham 13º? Sim. Qual foi a origem desse salário extra? Por que não? Alguém sabe? Não. Aí você já falou que não sabe, a Lud também não. Pois eu vou contar. Vocês acham que o 13º é um abono, né? Que o empresário, o patrão dá para o trabalhador? Para poder pagar, os presentes de Natal? É o presente de Natal, Papai Noel, dos trabalhadores. A Rose botou que é um direito. É um direito? Tá certo. O que mais? Pois eu vou dizer que é um direito mesmo, mas é um direito que não é um direito porque ninguém é bonzinho, não. Exatamente. Seguinte, o ano tem 52 semanas. Se o ano tem 52 semanas e o mês tem 4 semanas, 4 semanas vezes 12, dá quanto? Faz aí a conta, alguém? Dá 48, certo? Então sobram 4 semanas. Entendeu, Diego? Sim. Porque tem vários meses que tem 31. Então, o 13º é um ajuste para os dias trabalhados do trabalhador. Não é nada mais. Paga mais. Não é nada mais, não, direito. Esse não é que seja um direito. Não, você trabalhou aquilo ali. Entendeu? Então, assim, essa é a lógica do 13º. Não é uma gratificação, não é um presente de Natal, não é nada disso. É exatamente uma compensação, né, dos dias que você trabalhou no ano, né, que se você for fazer a conta no papel, no pé da letra, não vai fechar a conta, né? Exatamente. Então, é exatamente esse 13º, né? E
Certo? Então, mas a moral da história que eu quero dizer com isso, depois, Diego, passa aquele para os meninos, aquela tabelinha que eu passei para ti, do desconto. Porque quando a gente entende esses detalhes, essas nuances, a gente começa a trabalhar melhor. A gente tem que saber um pouco de matemática e a gente tem que saber um pouco dos direitos e dos deveres e dos impostos, dessa parte aí. Por mais que você não goste, você tem que saber, porque isso faz toda a diferença no transcurso da sua vida como dentista ou como profissional em qualquer área. Exatamente, né? Então, assim, conhecimento nunca é pouco, né, pessoal? E são coisas que vocês vão recebida de forma mais odontologia não é dente, não é só pessoa, não é. Tem muito mais coisas que vão estar envolvidas, né? E isso é algo que vai estar tão envolvido que a gente não tem nem noção. E se vocês passarem a não se preocupar com isso, vocês vão, em algum momento da vida de dentista de vocês vão se ferrar em algum momento. Tá certo? Viu, Renatinha? Eu acho que a gente pode ficar por aqui, tá certo, Renata? Já são quase 9h10, eu acho que foi bem legal, tá certo? Assim, quem tiver mais dúvidas, pessoal, manda mensagem para mim, manda mensagem para a Renata, né? A gente é super tranquilo, a gente gosta de conversar com vocês, tá certo? Tem tanta coisa que para falar sobre, né? Então, assim, a gente pode até depois combinar algum outro horário para conversar, continuar a conversa sobre isso, tá certo? Porque sempre vai ter dúvidas, sempre vai ter questionamentos na gente, sempre coisa a acrescentar, tá certo? Eu acho que foi bem interessante. Quero agradecer, Renata, tu tirar o teu tempo da tua noite, né, na terça-feira, poder estar aí com o Luiz. Abração, Luiz. Não sei se está escutando, dá um abração pro Luiz aí, ficar aí com o lecote, ficar aí com a tua casa e tu disponibilizar o teu tempo para a gente aqui, a gente fica muito feliz, né? E eu tenho certeza que Luiz, vem cá. os meninos vão estar bem contentes também. Bem, eu falo com isso com muita paixão, eu realmente gosto. Tem um curso que eu até mandei para os meninos, que eu vou fazer junto com a Paula Cristine. Fala, vai Luiz. Ser dia 12. Olá, e aí? Beleza? Um abração, ainda mandar um abraço para ti aí, saudade. Beijo. Tamo junto. Tá? E quando quiserem me perguntar, fiquem à vontade. Eu falo sobre isso com muito amor. Eu gosto mesmo, sabe? E eu sempre fui muito curiosa nesse assunto, porque a gente erra muito por não saber. Então, quanto mais a gente pergunta, hoje mesmo teve uma menina que se formou, me mandou o projeto do consultório. Aí eu falei, ó, essa cadeira, quando tu deitar, vai bater na mesa do escritório. O local da esterilização tem que ter um espaço para bandeja, porque a gente já vivenciou, eu já errei, já acertei, entendeu? E a gente já vivenciou. Então, assim, fiquem bastante à vontade de tirar dúvidas, tá certo? Exatamente, viu, pessoal? Então, assim, muito obrigado pela atenção de todos vocês que ficaram com a gente até agora, tá certo? E vamos ver se a gente consegue ter outra conversa ainda dessa antes da volta, tá bom? E é isso. Então, tudo de bom. Renata, mais uma vez, brigadão. Galera, qualquer dúvida, nota, faculdade, retorno. A Rose perguntou de EPI. Desculpa, Rose, eu não te respondi, mas depois me manda mensagem que a gente fala. Tá bom, Diegão? Obrigado, cara. Tá certo? Obrigada, então, viu, gente? Tchau, tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, Renatinha. Tchau, gente. Obrigada. Tudo de bom. Saúde para todo mundo. Valeu, Luiz. Abração. Boa.